Toda análise aqui do canal é simplesmente para ajudar vocês. Só que, como eu já falei algumas vezes, não adianta eu ficar aqui analisando o design de vocês se vocês não colocarem em prática. Então pega tudo que eu vou falar aqui e coloca em prática. As análises que eu faço aqui são baseadas naquilo que eu estou olhando. Porém, existem muitos fatores por trás de cada um dos designs que podem fazer muita diferença, que podem mudar a minha opinião, inclusive, porque eu analiso o design que eu estou vendo. Porém, pode ser que o cliente tenha pedido algo que eu não saiba, eu não sei qual é o intuito, qual é o motivo, qual é o resultado que o cliente espera. Então, toda análise que eu faço aqui é baseada naquilo que eu estou vendo, baseado na experiência que eu tenho. Inclusive, eu posso falar coisas que estejam erradas em relação ao design, porque eu não sei qual é o briefing daquele design. Então, se você quiser melhorar o seu design, ouça com atenção e veja cada um desses pontos que eu vou analisar aqui. Eu sou J1711, seja bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha. Se inscreva e ative as notificações. E não esquece de mandar esse vídeo para aquele seu amigo do designer que precisa melhorar o design dele também. O primeiro design é do Tiaguinho. Como de costume, vamos analisar sempre os pontos positivos e os negativos. Pontos positivos: imagem com qualidade, centralizada. Tem duas imagens aqui, fantástico isso. Que o cliente vai bater o olho, vai chamar atenção, vai dar aquela fome, é o que importa, é isso que traz resultado para o cliente. As chamas aqui em volta, essas faíscas, casaram perfeitamente com a ideia de hambúrguer. E madeira também sempre combina com hambúrguer. É impressionante essa combinação de hambúrguer com madeira e cores escuras. Outro ponto positivo, você pensou nos detalhes. Esse ruído no fundo poderia ser um pouquinho mais suave, não tão agressivo, mas ficou bom. As chamas, as faíscas, tem margem. Esse é um ponto importantíssimo porque tem margem aqui de sobra, tem espaçamento, o texto tá legível. Essa fonte do seu hambúrguer aqui, fantástico. Essa sombra, esse brilho em volta, tá ali, não faz diferença. Se você tirar e colocar alguma coisa diferente, pode ser que dê um aspecto melhor, mas não ficou feio, mas também não ficou bonito. Pontos negativos: a primeira coisa que me incomodou bastante quando eu bati o olho nesse design foi essa luz estourada aqui dos hambúrgueres. Como tá num ambiente mais escuro, esses hambúrgueres deveriam estar um pouco mais escuros também. Assim como a sombra em volta ali nessa madeira tem que ter. O brilho do fogo deveria ter um laranja aqui nessa parte da madeira e também um flare desse laranja batendo aqui, mais no sentido de ambientação aqui, que deveria ter melhorado um pouco, tá? Se você não sabe ambientar, tem um vídeo aqui no canal fantástico que eu explico como ambientar de uma forma muito simples. Clica no card aqui e vai lá ver. No geral, é um design que ficou bom, pode melhorar muito, todo mundo tem margem para melhorar, assim como eu também tenho, então você também tem, só que o seu design já está aqui caminhando para um design mais profissional. Isso é espetacular, tá fantástico. Tem que melhorar esses detalhezinhos, esses recortes, o tom da chama é um pouco mais vermelho, mais forte, é um laranja, é um amarelo, tá bem saturado ali. Pode ser que seja por causa do meu monitor, pode ser por causa da imagem que você tenha feito algum ajuste, mas no contexto geral tá caminhando para um design bem bacana. O segundo design é do ZF1N. Design difícil de analisar, hein? Tem bastante coisa para melhorar. Pontos positivos, ou melhor, ponto positivo: a imagem da cadeira tá com qualidade. Que a gente vê muito design por aí com uma imagem do produto numa qualidade ruim, toda quadriculada, desfocada ou alguma coisa nesse sentido. Mas pontos negativos: primeira coisa que eu já vou falar aqui, e é uma coisa que eu já bati em todas as outras análises e que me deixa com muita raiva: margem. Põe margem, é de graça. Cadê? Não precisa encostar o negócio na lateral do design, não precisa. Afasta isso, dá uma margem, coloca um negócio elegante ali, dá um espacinho, tá? Transforma o negócio em algo elegante, que o cliente vai olhar e falar: pô, bacana. Não gruda as informações nas laterais do design, fica feio. Outro ponto negativo: esse 50% off aqui tem um espação aqui embaixo, eu não sei porquê, talvez seja ali, se jogou a informação, esqueceu de alinhar, não sei. Centraliza, por quê? Isso parece quase que um alvo, esse círculo aqui. Então quando o cliente bater o olho, ele vai ver que está desalinhado. Vai causar uma sensação estranha e um desconforto no cliente quando ele bater o olho nesse design. Outro ponto negativo: você tem bastante espaço, espaço é bom,
mas desde que você use com sabedoria. Cadeira gamer Pichau, ok? Tem espaço aqui, ó. Tá vendo esse espação aqui, ó? Tá vendo esse espação que você tem aqui, ó? Esse espaço você pode preencher. Olha só, cores. Coloca aqui, ó, cores, por exemplo. Já dá uma equilibrada. Cadeira gamer. Escreve cadeira gamer gigante aqui, por exemplo. Com margem, tá? Fiz o rabisco aqui, ficou sem margem, mas é com margem. E Pichau você põe aqui embaixo, por exemplo, ó, cadeira gamer. Por quê? O cliente que vai bater o olho, ele vai ver cadeira gamer, vai pular na cara dele e vai ver a cadeira ali também. Depois ele vai ver que é da Pichau, que é as cores que tem, enfim, ele vai ler cadeira gamer, vai ver a imagem, vai ver 50% off. São as 3 informações mais importantes que tem nesse design. Depois ele vai ver o contexto geral, porque é isso que vai prender a atenção dele e fazer ele prestar atenção. O tipo de fonte que você usou também tá ok, tá legível, isso é importante, tem contraste, com exceção do cores, o cores quase não dá para ler, mas isso também é só um detalhe, tá? Depois você organiza isso melhor, dispõe melhor essas informações para poder ter um fluxo melhor, ficar com uma cara mais agradável, uma diagramação mais agradável. Então esses detalhes você precisa dar atenção a esses detalhes para que o seu design dê resultado para o cliente. Isso é o mais importante na nossa área de design. Você até pensou aqui uma espécie de ambientação, precisa melhorar, mas isso já é um ponto positivo, porque você já pensou nisso, já está pensando ali nos pontos mais específicos em relação a isso. Tem uma sombra aqui embaixo que eu não sei se é própria da imagem, ou se foi você que criou, de todo modo faz diferença. Precisa ser só um pouquinho mais forte para dar um aspecto mais realista. O próximo design é do Gabriel, que inclusive é um aluno do Como Vender Design como profissional. Se você não conhece o curso, clica no card aqui ou no primeiro link da descrição para conhecer esse fantástico curso que vai te ensinar a vender de uma vez por todas o seu design. Vamos lá, Gabriel, o design até que está com um aspecto bacana, Gabriel. Tem alguns pontos aqui que eu vou apontar. Pontos positivos, cor, seleção de cor, incrível. Eu já falei aqui no canal várias vezes que o roxo é uma das cores que eu mais gosto, porém o amarelo e o branco dá um contraste fantástico no roxo. Esse ponto importante. A imagem tá com qualidade, poderia ter um pouco mais, mas pode ter sido ali na hora de você exportar ou enfim, alguma coisa nesse sentido. Tem bastante detalhe, isso também é importante. Detalhes fazem total diferença no design. Parece que tem um ruído aqui no fundo também, isso também é bem interessante. E mais um ponto positivo é esse gradiente que não tá chapado, não é uma cor chapada no fundo. Tem um gradiente aqui, tem umas pontas que são mais escuras, a parte mais clara. Isso dá um aspecto mais profissional para quase todos os designs, dependendo do motivo e do porquê você fez aqui. Pontos negativos, e eu tenho que puxar a sua orelha aqui porque eu não acredito que você fez isso. Com o design nessa qualidade, eu não acredito que você não colocou margem. Cadê a margem daqui de baixo? Por que que não tem margem? Por quê? É de graça. Tem que colocar margem. Por quê? Isso cria harmonia, porque isso dá um ar diferente, isso dá um aspecto mais profissional para o design. Não gruda nada na margem, a não ser que seja proposital, de uma forma lógica, de uma forma que faça sentido. Por exemplo, se esse retângulo aqui não tivesse essas bordinhas arredondadas aqui na parte de baixo e fosse puxadas para baixo, se fosse algo nesse sentido aqui, aí sim você não precisa da margem. Porém, o texto sim tem que ter margem, você tem que puxar esse texto para cima e também para a direita para não ficar grudado aqui, nem de um lado nem do outro, ok? Então coloca a margem, não importa qual seja o tamanho da margem, não importa qual seja o material que você está criando, se é para social media ou se é um banner, se é um outdoor, não importa, coloca a margem. Isso dá um aspecto mais profissional para o seu design. Outra coisa, açaí tem acento. Açaí, no geral, sensacional. Tá um design já profissional, você já consegue ganhar uma grana legal com um design nesse aspecto. Tem alguns detalhezinhos que precisa ajustar, como eu já apontei, como qualidade da imagem, que pode ter sido de você exportar. Margem, principalmente, eu não vou falar mais sobre margem aqui, eu vou falar sobre margem, provavelmente vai ter gente que vai mandar sem margem de novo. Mas enfim. E um último detalhezinho que você precisa dar uma ajustada é um pouco mais de contraste nessa imagem aqui, porque ela tá meio apagada. Todas as informações ao redor
tá chamando bastante atenção, mas a imagem do produto tá um pouco apagada. Ó, só aumentei o contraste aqui e já deu um aspecto melhor. Lógico que eu estourei aqui o contraste só para você entender. Lógico que não dá para fazer dessa forma porque fica extremamente grosseiro e mal feito. Mas olha só como ela fica apagada. Tá vendo a diferença? Então tem que tomar cuidado aí com o contraste das suas imagens também. O próximo design é do Lion. Imagem com qualidade sensacional. Essa imagem, por acaso, eu nunca tinha visto. É a primeira vez que eu estou vendo essa imagem. Não sei se é original do cliente ou não. De todo modo, é uma imagem bem bonita, bem bacana, tá com qualidade. Ponto positivíssimo para essa imagem. Outro ponto positivo, essa sombra que você colocou embaixo. Parece que você assistiu o tutorial de como criar um design de hamburgueria. Se você não assistiu, clica no card aqui em cima. Outro ponto positivo são as cores: vermelho, amarelo e branco. Não tem como errar. Por mais que esse amarelo aqui esteja extremamente batido, um amarelo grosseirão, puro, mas é um amarelo que dá um contraste legal com o vermelho. Independente de qual seja o tom do amarelo, vai casar perfeitamente com o vermelho e o branco. Esse detalhe que você colocou no fundo aqui também ficou bem interessante. Colocou uma sombra no texto, que por sinal é uma fonte bem legível, isso também é um ponto positivo. Tem uma margem extremamente agradável aqui, margem e espaçamento. Inclusive eu esqueci de falar que tem um vídeo aqui no canal onde eu explico sobre margem e espaçamento. Eu explico sobre a importância de você ter margens e espaçamentos e como você usa isso. Vou deixar um card aqui em cima. E outro ponto positivo que eu também prestei atenção aqui, eu não sei se é realmente ou não, mas parece que tem uma fumaça aqui. Tem um rabisco aqui que parece uma letra N. Não sei se é uma fumaça ou não, de todo modo deu esse aspecto. Precisa dar uma melhorada aí, tá? Nessa questão da fumaça. Mas a princípio tá bem interessante. Pontos negativos. Essa tag que você colocou aqui do preço tá horrorosa. Apaga isso, joga fora. Joga essa tag, porque é um ícone. Você não está usando quase nada de ícone aqui. Esse ícone não casou bem ali. Então usa uma tag talvez mais realista ou um balãozinho. Cria um balãozinho bacana ali com uma cor mais interessante que case, que tenha uma conexão com o seu design. Mas não usa tag assim em forma de ícone porque fica feio. O preço, precisa dar uma trabalhada nessa tag aqui. O preço é importante. Por mais que a gente fale sobre colocar preço em posts, aqui trata-se de um hambúrguer. Então, trabalhar o preço de uma forma que não fique feio, que o cliente veja valor, é importantíssimo, tá? Então trabalhe um pouco melhor tanto a tag quanto o preço. O 00 não colocou cifrão, isso é importante, ponto positivo. O 00 pode colocar em cima aqui, tá? Não deixe ele embaixo porque fica meio esquisito. Parece que fica desequilibrado. Um ponto onde você colocou aqui também é interessante. Provavelmente você assistiu o tutorial e é por isso que tem essa tag aqui. E o logo aqui no final, bem interessante também. Uma assinatura de onde é que está esse melhor X-bovino da cidade, que está aqui, ó, Disque Burgers. Também é um design que você consegue já vender, provavelmente é de algum cliente. Se não for, você consegue já oferecer isso para clientes dessa mesma área, desse mesmo ramo de atividade que é a hamburgueria. No contexto geral, tá de parabéns. Precisa melhorar esses detalhezinhos, mas já consegue trabalhar, já consegue vender o seu design. Já pediu? Mas eu falei pra você pedir aquela hora. Pede logo. Tô com fome. Tô vendo aqui um monte de hambúrguer aqui, um monte de espetinho. Tô com fome. O próximo e último design é do Spark. Cara, divertido o seu design. Bem divertido. Lógico que você fez isso provavelmente baseado no carnaval. A gente acabou de passar pelo carnaval. Deve ser por isso. Pontos positivos. A combinação no contexto geral que você fez aqui ficou bem legal. Ficou bem interessante. A ideia ali dos confetes com desfoque e tal, detalhes fantásticos que você usou aqui. Por exemplo, uma textura aqui no texto. Cara, sensacional isso. Eu adoro fazer isso. Colocar detalhezinhos que normalmente as pessoas não veem. Esse é o detalhe que mais enriquece o seu design. Aquele detalhe que o cliente não vê. Fantástico essa textura que você colocou aqui. Independente de qual seja, não importa se é própria do Photoshop ou se é alguma que você pegou na internet, não importa. Você colocou, isso é fantástico. Você colocou textura ali também no fundo, casou, tudo que você usou aqui casou. A imagem do espetinho também tá com qualidade, isso é importante. As cores, tudo, o contexto geral aqui ficou fantástico. Vamos para os pontos negativos. O destaque está mais nas coisas do que no produto. Por mais que seja, é carnaval e tal, o espetinho tá ali, sabe,
com medo, pequenininho, escondido, escancara esse espetinho, aumenta ele, faz ele passar por cima do Sou 100%, por cima das coisas do carnaval, independente do que seja. O produto e a experiência é sempre o foco principal, na maioria das vezes, tá? Existem muitas exceções, mas na maioria das vezes, principalmente nesse caso aqui, o foco é todo no espetinho e não no carnaval. Essa fonte aqui tá bem estranha, tá? Uma fonte, parece que não é aquela fonte profissional que você olha e se fala, nossa, que fonte foda. Tá meio, sei lá, uma fonte meio amadora, sabe? Tenta mudar essa fonte aqui ou não usar mais essa fonte, tá? Dependendo da situação, ela pode casar perfeitamente, mas nessa situação aqui ficou estranha. Não é algo que desvaloriza o seu design, muito pelo contrário. Ela tá ali, faz o papel dela, mas não é algo que enriqueça, como no caso da textura que você colocou no texto. Outro ponto negativo, sou 100% você. Tá, e daí? O que mais? 100% você em que sentido? Sacou? Cadê aquela informação que vai fazer a pessoa falar, eu quero um espetinho, agora? Me dá, meu precioso. Não tem. Esse sou 100% você pode ter muitos significados, mas não aquele que realmente precisa, que é eu quero um espetinho, eu sou 100% o espetinho. E por fim, outro ponto negativo é o logo aqui bem pequenininho, escondidinho, quase não dá para ver. O destaque maior desse design é essa parte aqui do carnaval e o sou 100% você. São duas informações que, na minha opinião, eu não sei qual é a real intenção de você usar esse design, então eu tô me baseando naquilo que eu tô vendo, ok? A minha opinião aqui é sempre essa, é sempre baseado no que eu tô vendo, porque eu não sei do briefing, eu não sei qual é a intenção do cliente, eu não sei qual é o resultado que o cliente espera, eu não sei várias coisas que mudariam totalmente a minha visão, mas no que eu tô vendo aqui, a informação mais importante e a principal é o espetinho. Porém, o destaque maior aqui tá no carnaval e tô no sou 100%. Sou 100% o quê? Sou 100% carnaval? Ou carnaval sou 100%? E o espetinho ficou aonde? Sacou? Então tem que pensar todo nesse contexto para você conseguir dar resultado para o cliente. No geral, tá fantástico, você colocou sombra aqui atrás, essa sombra não tá agressiva, tá de uma forma bem sutil ali. Os detalhezinhos enriqueceram o seu material. Enfim, no contexto geral, tá fantástico. Só tem que pensar dessa forma, pensar no design como sendo um design comercial, um design que tem que vender o produto do seu cliente. É para isso que a gente trabalha como design, é para dar resultado para o cliente. Se você quiser mandar o seu design para análise também, entra aqui no nosso Discord, que eu sempre aviso com antecedência quando vai ter análise. Não adianta você entrar no Discord e ficar lá mandando o seu portfólio o tempo todo, falando analisa, eu não analiso. Só quando tiver análise que eu vou avisar com antecedência. Porém, você pode entrar aqui e mandar aqui no canal Portfólio e mandar o seu design para o pessoal avaliar, analisar, te dar dicas, conselhos, feedbacks, enfim, você pode entrar aqui, tem bastante design já aqui, você pode inclusive olhar, analisar e dar a sua opinião também, porém, análise aqui no canal só quando eu avisar que vai ter, ok? Então entra aí, o link está aqui na descrição e fica atento que sempre que tiver análise, eu vou mandar. Se você viu algum design aqui que parece com o design dos seus amigos aí que vive errando na hora de criar, manda esse vídeo para ele. Deixa um like, eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.